Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da nossa playlist sobre Qlik Data Integration. Nós vamos cobrir hoje um componente da plataforma chamado Qlik Compose, que a função dele é criar automaticamente Data Warehouse. Então ele é um dos componentes da plataforma que, trabalhando junto com a ingestão de dados que é feito pelo Replicate. Então deixa eu pegar um laser pointer aqui. Então nós vimos no nosso último vídeo. Se você não viu, volta aqui na playlist e dá uma olhadinha no Qlik Replicate. Então a ingestão de dados é feita pelo Qlik Replicate, que vai fazer a carga inicial e captura das alterações para uma área de landing num banco de dados, que nós vamos olhar quais que são suportados. E assim que esse dado está aqui, eu posso criar automaticamente um Data Warehouse. Então a gente tem uma solução chamada Qlik Compose, que vai criar o nosso warehouse, uma metodologia chamada Data Vault. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo também alguma documentação sobre Data Vault. E o Qlik Compose vai fazer a descoberta das entidades, eu posso refinar o meu modelo, eu posso aplicar transformações e ele automaticamente vai gerar o código para nós, para criar as tabelas e criar o nosso LT. Então ele vai pegar aquele dado que está sendo depositado na área de landing e popular o nosso Data Warehouse. Logo depois disso, eu posso criar data marts prontos para serem consumidos. E o Qlik Compose vai orquestrar isso tudo através de workflows, e pode gerar documentação para isso. Então, quando a gente for olhar a questão de funcionalidades disponíveis na plataforma, então ele consegue fazer a geração automática do modelo do Data Warehouse, vai fazer a geração dos mapeamentos, vai fazer a criação das minhas tabelas, vai criar os meus Data Warehouse, tudo isso automaticamente. Ele tem algumas features bem interessantes. Então ele tem integração com o Qlik Replicate, então ele consegue processar somente as alterações que foram identificadas pelo Qlik Replicate. Ele já faz a criação do meu Data Warehouse automaticamente dentro das melhores práticas de desenvolvimento de Data Warehouse. Vai fazer a gestão de tipo 1 e tipo 2. Tipo 1 e tipo 2 em Data Warehouse, para quem não conhece, tipo 1 eu armazeno única e tão somente o último valor de uma dimensão, por exemplo, o número de telefone. E o tipo 2 o Data Warehouse automaticamente vai gerenciar tabelas para armazenar todas as alterações de alguma das dimensões. Então ele vai fazer tudo isso. E ele é bastante inteligente também para tratar situações de exceções, como por exemplo o caso clássico chamado de Late Arriving Dimensions, que é basicamente, eu estou processando minha tabela fato tem uma referência para uma dimensão, e essa dimensão, por algum motivo de processamento, não chegou ainda ao meu Data Warehouse. O Qlik Compose vai gerenciar isso tudo automaticamente. Então vou pular aqui agora já para o nosso laboratório, para nós podermos ver como é que a plataforma funciona. Então nós voltamos aqui exatamente onde nós estávamos no último vídeo. Criamos uma tarefa, movendo dados do DB2 para um database lá no Redshift. Vamos inspecionar as tabelas aqui, só para a gente ter certeza. Então eu tenho esse esquema p-test, e aqui, deixa eu dar um refresh aqui para a gente pegar as tabelas. Então as 3 tabelas, elas estão sendo atualizadas aqui em tempo real pelo Qlik Replicate. Então vamos criar um projeto agora para automatizar um Data Warehouse baseado nessas tabelas. Estou acessando a console do Qlik Compose. Cada caixinha dessa aqui é um projeto, e o Compose suporta múltiplos projetos. Vamos criar um projeto aqui, dar o nome dele de KDI. Next. Tem 2 tipos de projeto. Tem que informar se é um Data Warehouse ou um Data Lake. No nosso caso aqui é um Data Warehouse. Vou deixar aqui no link da descrição como criar um Data Lake também, Finish. Próximo passo agora é configurar os meus databases, que seja qual vai ser o processamento do meu Data Warehouse.
Eu vou criar uma conexão aqui. New Database. Hoje o Click Compose suporta 6 tipos diferentes de engine para processar Data Warehouse, que é SQL Server, Oracle, Redshift, Synapse, Snowflake e Google BigQuery. Você pode escolher qualquer um deles. No nosso caso, Amazon Redshift. Deixa eu copiar as minhas credenciais aqui. Então, esse aqui é o meu hostname. Ok. Deixa eu copiar meu username e a minha password para preenchermos aqui. Ok. Indicar para ele em qual database que eu vou estar processando todo. É aquele database que nós criamos no último vídeo, né? Mainframe. Vou precisar de 2 esquemas para armazenar as tabelas e views do meu Data Warehouse e os meus data marts. Então, vou voltar aqui e vou criar esses 2 esquemas. Create new schema, DW para receber as tabelas do meu Data Warehouse. E já vou aproveitar também e já criar o data mart. Né? DM vai ser o esquema que vai receber as tabelas do meu data mart. Volto aqui na console, seleciono. Então, indicando tudo separadinho. Obviamente, eu poderia colocar tudo num só, mas por questões aqui de duas práticas, vou separar por esquema. Ok? Então, o Click Compose já sabe onde o meu Data Warehouse vai existir. Próximo passo é indicar onde os dados estão chegando, qual é a minha área de landing. Então, vou dar um nome de landing aqui. E indico qual é o esquema que está recebendo os meus dados de origem, né? É aquele PI teste que nós pegamos no nosso último vídeo. Ok? E vou criar um datamart também para receber as tabelas de IO. Então, vou voltar aqui no client, vou criar um novo esquema. Ok, errors. Ok. Volto na minha console, seleciono. A descrição no help que depois você pode pegar os detalhes dos outros parâmetros aqui com impactos da mais tala. Os meus mais parâmetros. Ok. Então a parte de conexões a banco de dados já está pronta. Vamos passar agora para a parte de modelagem. Então na parte de modelagem, eu vou pedir para o Compose escanear as tabelas que existem na minha área de landing. Estou incluindo todas. Né? Obviamente eu poderia ter mais tabelas aqui. Eu posso criar entidades manualmente, se for necessário. Mas vamos passar tudo pelo automático. E agora para cada entidade eu posso excluir um campo. Por exemplo, esse new column aqui eu não quero que ela faça parte do meu Data Warehouse. Eu posso reconfigurar tipo 1 e tipo 2 para cada atributo. Né? Relembrando, tipo 1, o Data Warehouse vai armazenar somente o último valor de cada atributo, de cada entidade. E se eu trocar para tipo 2, o Click Compose vai gerar uma tabela chamada tabela satélite, que vai armazenar todas as variações de data início até data fim. Né? Quando eu identifico isso aqui é tipo 2. Quando eu identifico tipo 2, automaticamente o Click Compose vai começar a armazenar as tabelas físicas, chamadas satélites, que armazenam da data início até data fim todas as variações dos atributos de cada registro, né? Ele vai gerenciar isso para nós. Aqui, ó, tá vendo a satélite? Então, da data início até data fim, aquele atributo, ele vai armazenar todas as variações. Inclusive, ele tem até um controle de quando é que aquele dado foi inserido e quando é que ele foi alterado pela última vez. Feito isso, eu posso importar um arquivo IARIN ou um XML com os relacionamentos pai e filho das minhas tabelas.
Ou eu posso fazer isso via drag and drop, né? Então, se eu arrastar minha tabela locations para cima da transactions, eu posso configurar aqui que a ligação entre elas é via o ID do ATM. E o mesmo caso aqui entre produtos e transações, que elas são relacionadas pelo Customer ID. Então, minhas tabelas já estão configuradas. O próximo passo aqui agora é fazer a validação. Vai dar um erro aqui, né? Porque nós deletamos um campo, então eu tenho que deletar também o atributo, né, do meu dicionário de dados. Então, vou deletar esse atributo, fechar aqui e rodar a validação novamente. Date. Agora tudo ok. A fase de modelagem nossa está pronta. Agora eu vou configurar os mapeamentos entre as nossas entidades. Então, para cada uma das minhas tabelas, o Click Compose já vai propor para mim um mapeamento buscando os campos lá da minha área de Landing Zone, né? Então, ele vai mapear as minhas colunas, né? Então, de onde que vem para qual coluna que vai. Obviamente, eu posso sobrescrever isso. O analista tem total controle, ele pode fazer uma query customizada, ele pode criar uma view, né? Ele pode mexer nesse código aqui para orientar o Compose de qual que é o mapeamento correto dos valores que estão chegando. Eu posso implementar regras de limpeza de atributos, né? Eu posso citar o atributo não atende um certo parâmetro, eu posso implementar uma limpeza, né? Também posso implementar regras de validação. Um exemplo clássico é, por exemplo, rejeitar transações com valores nulos ou valores acima ou abaixo de certo valor. Né? Então, depois que eu implementei essas regras de limpeza, regras de qualidade, eu posso agora pedir ao Compose que se conecte com o meu Redshift e crie o meu Data Warehouse. Então, nesse momento, o Compose está conectado ao Redshift e enviando os comandos de Create Table e Create View de todas as tabelas que vão compor o nosso Data Warehouse. Já criou aqui, então vou voltar no client, vamos dar um refresh para nós podermos ver aqui as tabelas que foram criadas. Então a gente tem aqui uma estrutura, lembram lá que minha tabela de locations ela tem um campo tipo 2, então o Compose criou uma tabela física para receber os últimos valores, que é o hub, e uma tabela satélite para receber todas as alterações de valores daquele campo que nós marcamos como tipo 2. Todas as tabelas que começam com esse TDWH são as tabelas físicas que armazenam os dados do meu Data Warehouse. E as outras aqui, elas são tabelas de controle, tabelas de staging, tá? Na documentação está mais bem explicado qual a função de qualquer uma, quais as funções dela, tá? Também o Compose já expõe algumas views para facilitar os consumos dos dados do meu Data Warehouse, tá? No nosso caso, nós vamos criar, inclusive, alguns data marts. Bom, a estrutura física da tabela está pronta, tá? Só que não está populado, né? Então, se eu der um clique aqui em Locations, você vai ver que ela só tem um registro. Ele tem um registro zerado aqui, que o Compose sempre salva internamente com todos os campos nulos aqui. Mas não tem dados nas tabelas, né? Então, vamos dar carga no nosso Data Warehouse. Vou voltar aqui e vou gerar todos os SQLs necessários para carregar os dados a partir da minha área de landing. Então, o Compose gerou aqui 176 registros, vamos ver, 75 SQLs, desculpa. Então, tudo documentadinho, tudo separadinho. A gente pode até inspecionar algum deles, né? Vou pegar algum aqui, por exemplo, esse número 15. Como é que a tabela de staging ela é populada desde a minha tabela lá de landing, né? Então, baseada na minha tabela de landing, eu estou populando a tabela de staging aqui. Vocês podem, agora que os SQLs estão prontos, peço ao Compose para dar carga inicial no nosso Data Warehouse. Então, nesse momento, o Click Compose está enviando via JDBC os comandos para serem processados pelo Data Warehouse.
né? Então, todo o processamento é feito a nível de banco de dados, né? Então, qualquer uma daquelas 6 engines, eles é que são responsáveis pelo processamento, né? O Compose, ele é só um orquestrador de queries nesse momento. Ele estava enviando as queries para serem processados. Então, aqui eu dou um refresh e ver que o nosso Data Warehouse foi populado conforme a gente esperava, né? Então, a gente deu uma carga no Data Warehouse, as tabelas também estão processadas, a gente está vendo aquela tabela satélite. Então, todos os registros estão ativos. Então, se amanhã esse registro sofrer alguma alteração, né, o Compose vai automaticamente aqui desabilitar o último registro e habilitar um novo registro. Certo? Tá, nós vamos aqui. Para cada uma da minha tabela satélite, eu tenho armazenado o histórico de valores. Nós vamos criar os nossos data marts. Tá? É a última fase do projeto. Vamos no nome qualquer aqui, só para... Temos que caminhar. O Click Compose, ele tem 3 tipos de data marts. O mais comum é o transacional, que é um data mart em star schema, com os fatos e as dimensões. Então eu posso expor esses fatos e dimensões. Um agregado, eu posso ter um acumulado de acordo com alguma dos atributos, né? Então eu posso filtrar totalmente um subconjunto. E o orientado a estado é onde eu posso utilizar uma das dimensões que tem no tipo 2 também como um fato, né? Então eu posso gerar um data mart orientado a estado. Mas para o nosso caso padrão aqui, nós vamos utilizar aqui o nosso transacional. No transacional eu tenho que selecionar qual é a tabela fato, tá? Quais as dimensões que eu quero expor. Eu posso habilitar ou desabilitar as dimensões que já existem. No meu caso aqui, deixa eu desligar uma das dimensões, locations, só para vocês verem que eu posso incluir e excluir. Defino qual é a minha data de transação, né? Então a tabela fato, ela deve conter um ou mais datas, né? E tá pronto. Agora mesmo padrão. Peço a criação das tabelas no meu data mart e depois executo os comandos para dar carga e popular aquela tabela, né? Então, só para mostrar aqui, vou voltar. Voltei no meu data mart, nós veremos que temos 2 tabelas, a minha tabela de dimensões e minha tabela de transações. Tabela fato e tabela de dimensão. Vou aqui agora voltar na minha console e dar carga com os dados. Mesmo esquema, Compose vai gerar os meus SQLs para dar carga nos dados. Vou executar isso aqui. Vocês podem ver depois aqui, no link da descrição, tem toda a documentação de como você pode fazer a execução automatizada a cada janela de tempo, hora em hora, dia a dia, 15 em 15 minutos do seu data mart, né? Eu vou deixar aqui como é que você cria isso depois. Nós estamos fazendo aqui só para nível de demonstração. O data mart agora está carregado, tudo aquilo que nós precisamos expor, né? Então agora eu posso dar acesso aos analistas, ao invés de dar acesso ao DW, eu dar acesso somente aos data marts, simplificando o acesso aqui. Ok? Vocês podem olhar depois a documentação com mais detalhes. Tem no vídeo do canal da Click também, tem mais detalhes sobre outras funcionalidades no Click Compose. Agora na nossa playlist nós já vimos o Click Replicate Compose. Nos próximos nós vamos ver o Enterprise Manager, o Catalog e o Click Cloud Data Integration. Se você gostou, deixe seu like aqui, se inscreva e deixe ativas as notificações para receber avisos aí sobre os próximos vídeos. Um abraço e até o próximo.